Oi, oi, tudo bem, meninos? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu tô gravando a nossa aula de conjuntos, tá? Assim como eu havia combinado com vocês, para estar postando na nossa plataforma e no YouTube, tá bom? Vou falar um pouquinho a teoria de conjuntos e logo após eu vou começar com alguns exemplos e depois correção de exercícios, tá? Correção da primeira lista que a gente estava fazendo, que eu pedi para vocês realizarem lá na nossa plataforma. Então, meninos, em conjuntos, na teoria, né, dos conjuntos, nós temos 3 noções que são aceitas sem definição, tá? A primeira delas é conjuntos, a segunda, elementos, e a terceira é pertinência entre elemento e conjunto, tá bom? Deixa eu colocar aqui um acento circunflexo. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é conjunto, o que é um conjunto, o que é um elemento e também o que é a pertinência. Vou dar para vocês um exemplo, tá? De conjunto demonstrado a partir do diagrama, tá bom? Nós temos aqui um conjunto que eu vou chamar esse conjunto de conjunto A, tá, meninos? E esse é o nosso diagrama. O nosso conjunto A, ele é formado pelos números, pelos elementos, né? Os nossos elementos serão os números, que serão os números 2, número 4, número 6, número 8 e número 10. Então, gente, aqui o meu conjunto A, ele é formado pelos elementos 2, 4, 6, 8 e 10. Os elementos, eles fazem parte do conjunto, tá? Eles estão inseridos no meu conjunto A. Então, aqui nós já sabemos o que são os elementos e o que é o nosso conjunto, tá? Aqui é um exemplo. O nosso conjunto, ele pode ser representado tanto através do nosso diagrama, que é esse exemplo, esse desenho, o círculo com os elementos dentro, e o nosso A, que está representando o nosso conjunto A do lado de fora, como também nós podemos representar o nosso conjunto A aqui através das chaves com os elementos dentro. Então, A é igual, abre a chave aqui, 2, 4, 6, 8 e 10. Tá, meninos? Ele pode ser representado tanto através das chaves, como também através do diagrama, tá? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a pertinência. O que seria a pertinência de um elemento e conjunto? A pertinência é quando um elemento pertence ou não a um conjunto. Um exemplo que eu vou dar aqui, vamos falar sempre em cima desse exemplo do conjunto A, tá? Primeiro de tudo, quando um elemento ele pertence a um conjunto, nós representamos da seguinte forma. Vou colocar aqui. O nosso 2, ele pertence ao nosso conjunto A. Então, ele vai ser representado dessa forma. Esse Ezinho aqui, nós lemos como pertence. Nós lemos dessa forma. E agora eu vou dar um exemplo quando não pertence. O nosso 3, ele não pertence ao conjunto A, tá? Então, nós lemos esse E riscado, né, com corte em cima,
como não pertence. Nós representamos dessa forma, tá? Então, aqui eu vou colocar outros exemplos. Gente, se ficou meio vago, eu vou explicar agora. Por que o nosso 2 pertence ao conjunto A? Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Então, ele pertence ao conjunto A. E o 3, ele pertence ao conjunto A? Ele não pertence ao conjunto A, né, gente? Ele não tá aqui dentro das nossas chaves e também não tá aqui dentro do nosso diagrama, tá? Vou colocar aqui mais 2 exemplos. O 12, ele pertence ao nosso conjunto A? Ele não pertence, né, gente? Ele não pertence ao nosso conjunto A. E o 6, ele pertence ao nosso conjunto A? Pertence, né? Então, colocamos aqui. Pertence ao conjunto A, tá? Vamos continuar aqui, né? Com a nossa explicação. Vou dar alguns exemplos de conjuntos e quais são as formas de estar representando, tá? Nós podemos representar um conjunto através das chaves, como eu tinha dado no exemplo anterior, e também podemos representar um conjunto através do diagrama, tá? Vou colocar aqui um exemplo, tá? Primeiro vamos fazer as chaves, tá? Eu tenho o meu conjunto S, vou chamar o meu conjunto de conjunto S. Ele é formado por PR, RS e SC. Meninos, olhando aqui essas siglas, né? Vocês lembram do quê? Dos estados da região sul, né? Paraná, Rio Grande e Santa Catarina. Então, o nosso conjunto S, ele é o nosso conjunto dos estados que compõem a região sul. Essa é uma forma de estar representando o nosso conjunto, que é através das chaves. Mas nós também podemos representar o nosso conjunto através do diagrama, né? Que no caso eu vou desenhar aqui o nosso diagrama. Eu vou colocar o nosso S, que é o nosso conjunto S do lado de fora. Meninos, a gente sempre tem que colocar a letra, tá? Que representa o nosso conjunto. Se não tiver a letra, nada mais é do que um desenho com letras dentro, tá? Então, a gente tem que ter a nossa representação do conjunto do lado de fora. Qual que é o nome do nosso conjunto, tá? E dentro do nosso conjunto, nós temos PR, RS e SC. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Vamos colocar aqui mais um exemplo. Vou chamar esse meu conjunto, que eu vou dar o exemplo para vocês agora, de conjunto I. O meu conjunto I, ele é formado pelos elementos 1, 3, 5, 7, 9, e vou colocar aqui as minhas reticências. O que significa essas minhas reticências? Que ele segue esse padrão até o infinito, né? Até existir. Então, o que a gente pode... Qual que é o padrão que a gente vê aqui no nosso conjunto I? O que esses números são? Todos eles são. Eles são números ímpares, né? Então, aqui nós vemos que todos os nossos elementos, eles são números ímpares. E como tem as reticências aqui, então são os números ímpares até o infinito, tá? Até existir. Então, essa é uma forma de estar representando. Tem outra forma também, né? Vou colocar aqui
do lado de cá. Vamos fazer o diagrama. Meninos, por que esse meu diagrama tem esse formato diferente? Meio oval, né? Meio oval, meio vertical. Porque nós vamos trabalhar com essas reticências. Quando nós trabalhamos com essas reticências, o nosso conjunto, o desenho do nosso conjunto, o diagrama, ele tem que mostrar um padrão, tá? Então, o que a gente vai fazer? Fiz aqui o meu diagrama e vou colocar dentro do meu diagrama os elementos em sequência para a pessoa, quando ver esse diagrama, já saber que ele é formado por números ímpares até o infinito. Então, vamos colocar aqui. 1, 3, 5, 7, 9 e as minhas reticências aqui no final. E não podemos esquecer de forma alguma o nosso i do lado de fora, tá? Então, esse conjunto é o meu conjunto i e ele é formado pelos números ímpares, tá bom? Aqui nós colocamos dessa forma para a pessoa conseguir ver um padrão e saber, tá? Que vai até o infinito. Mais um exemplo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou colocar o nome do meu conjunto que eu vou dar para vocês, mostrar para vocês agora, de conjunto D. E ele é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 6 e 12, tá? Meu conjunto dele é formado por esses elementos. Olhando aqui para esses números, né? Qual que é o padrão que a gente percebe? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Olhando aqui dessa forma, nós conseguimos ver que o meu conjunto D, ele é formado pelos divisores positivos de 12, né? Então, por isso que eu coloquei D, né? Que é divisor de 12. São todos os divisores positivos, tá, gente? Não podemos esquecer que são os positivos. Porque nós também temos esses mesmos números no negativo, né? Só que esse conjunto é formado só pelos positivos. E nós podemos representar ele através do diagrama da seguinte forma. Vamos colocar aqui o nosso D do lado de fora, né? Que é o nosso conjunto D. E dentro vamos colocar os nossos elementos. 1, 2, 3, 4, 6 e 12, né, gente? Então, também podemos representar o nosso conjunto D através do diagrama. E ele ficaria dessa forma. Meninos, outra coisa. Quanto mais organizado os números, os nossos elementos dentro do diagrama, melhor. Por quê? Organização é tudo, né, gente? Quando a gente olha um diagrama organizado, a gente consegue perceber um padrão, se acaso houver um padrão, tá? Então, o que eu aconselho vocês? A sempre que tiver um padrão, como aqui no conjunto I, no conjunto D, escrever de uma forma que não fique bagunçado, que a gente consiga ver, tá? Bateu o olho, já viu o padrão e já sabe o que é, tá bom? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a descrição de um conjunto, tá? Ele pode ser feito de duas formas. A descrição pode ser feita através da citação de elementos ou a descrição também pode ser feita por uma propriedade, tá? Vou dar aqui um exemplo de uma citação através de... Vou dar um exemplo de uma descrição pela citação de
de elementos, tá, meninos? Vou colocar aqui o mesmo conjunto que a gente fez aqui, tá? Vou colocar o nosso conjunto D. Vocês já conhecem. O nosso conjunto D, ele é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 6 e 12, né? Aqui é uma descrição pela citação de elementos. Dentro das chaves, a gente vai colocar os nossos elementos. Quais são os elementos que compõem o conjunto D, tá? E se a gente fosse escrever esse mesmo conjunto através da descrição de uma propriedade? Como que ficaria, gente? Qual que é a propriedade que representa esse conjunto, tá? Nós escreveríamos da seguinte forma. D é igual a abre a chave, tá? X tá o quê? X é um número divisor positivo de 12, tá? Então, se a gente for escrever esse mesmo conjunto através da propriedade, nós vamos escrever ele dessa forma. É a propriedade que representa o conjunto dele, tá? Por quê, gente? Por que que eu coloquei aqui positivo? Porque se eu não colocar positivo, eu vou estar mentindo. O meu conjunto dele seria formado pelos divisores negativos e positivos. Então, dessa forma, nós temos que especificar da melhor forma, para não entrar nenhum elemento que não esteja realmente do nosso conjunto D, tá? Por isso que eu coloquei o positivo aqui. Quando a gente está escrevendo a propriedade, nós temos que escrever de uma forma que não entre nenhum outro elemento que não esteja no nosso conjunto D. Tem que escrever de uma forma que a gente esteja bem claro quais são os elementos daquele conjunto. Dessa forma que a gente consegue saber. Nós sabemos quais são os divisores positivos de 12, tá? Outro exemplo seria... Vou pegar de novo o nosso exemplo, o mesmo exemplo que eu dei aqui, com os números ímpares, tá? Nosso conjunto I, ele tem os elementos 1, 3, 5, 7, 9 reticências. Por quê? Vai até número ímpar infinito, né? Positivo infinito. Então, como que nós representaríamos esse mesmo conjunto que a gente descreveu através da citação de elementos? Como que a gente faria a propriedade desse conjunto, né? Aqui, nós colocaríamos o nosso I, abriríamos a nossa chave, colocaríamos o X, tá o quê? X é um número ímpar positivo, tá? Essa seria a nossa descrição pela propriedade, tá bom? A gente está escrevendo o mesmo conjunto de forma diferente, tá?
Às vezes vocês vão precisar usar pela citação de elementos, de vez em quando vocês vão precisar pela descrição de propriedade. Então, eu preciso que vocês aprendam das duas formas, tá, gente? Tem um padrão, prof, para a gente estar escrevendo aqui, através da citação, da descrição de uma propriedade? Então, vou colocar aqui, tá? O nosso exemplo a ser seguido, no caso, né? Nós temos o nosso conjunto A. Colocar um conjunto A poderia ser qualquer outro, tá? Nós abrimos nossa chave, ficaria x, tá ok? X. Nós lemos, gente, esse travessão, né? Essa barra, tal que, tá, gente? Ficou bem feia a letra, mas acho que dá pra ler. Tal que, tá? Pronto. X tal que, X tem a propriedade P. Então, tem a propriedade P. Tá bom? Esse seria o nosso exemplo a ser seguido. Vamos agora para a nossa tipos de conjunto, né, gente? Nós temos alguns tipos de conjunto. Um deles é o conjunto unitário, tá? Nós já conhecemos alguns conjuntos, eles são formados por vários elementos, vai depender da propriedade, vai depender de que assunto a gente está falando, né? Então, nós vamos falar agora dos outros tipos de conjunto. O conjunto unitário, ele possui um único elemento, tá? Como que ele é representado, prof? Vou dar um exemplo aqui. Nós temos o conjunto C. E ele tem apenas o elemento 3. Ele é um conjunto unitário, ele tem um único elemento, tá? Se nós fôssemos escrever, né, esse conjunto unitário através das propriedades, como que nós escreveríamos? Que nós colocamos através da citação de elementos. Agora vamos fazer através da propriedade. Ficaria C, nosso conjunto C, abre parênteses, X pertence aos números naturais, tal que X é maior que 2 e menor que 4. Então, meninos, aqui é a nossa propriedade, tá? Nós sabemos que o nosso X, ele pertence aos números naturais, né? Os nossos números naturais são o quê? Os números inteiros positivos, né? Então, ele pertence aos números naturais e ele é maior do que 2 e menor do que 4. Se ele é maior do que 2 e menor do que 4 e ele pertence aos números naturais, a nossa única alternativa para o nosso x é 3, né? Então, essa seria a nossa descrição através da propriedade. Se nós fôssemos representar através do diagrama, seria o nosso 3 sozinho aqui dentro e o nosso C representando o nosso conjunto C. Conjunto vazio. O conjunto vazio é um conjunto que não possui nenhum elemento, o qual indicamos ou por zero ou por chaves sem nada dentro, tá, gente? Então, se eu tenho um conjunto que ele é vazio, eu vou representar ele da seguinte forma. Vou colocar aqui C de novo. C é igual a zero, tá? Zero riscado, tá, gente? Tem que ter o corte aqui, porque senão ele se torna um elemento. Então, um conjunto vazio, esse zero ele tem que ser riscado, tá? Ou
podemos representar da seguinte forma. C é igual ao nosso conjunto vazio, com os colchetes vazios, tá? Um exemplo de um conjunto vazio, eu vou colocar aqui. C é igual... Vou colocar uma propriedade que não existe, tá? Então, C é igual ao X, tá o quê? X é ímpar e divisível por 2. Ficou feia essa letra aqui. Divisível por 2. Tá? Meninos, por que eu dei esse exemplo? Porque um número ímpar não é divisível por 2, né? Então, aqui seria uma propriedade de um conjunto vazio. Aqui é um conjunto vazio, tá? A gente representaria dessa forma aqui. E nós temos também o nosso conjunto universo. O que seria o nosso conjunto universo? O conjunto universo é aquele conjunto ao qual pertencem todos os elementos da situação que estamos considerando. Então, o conjunto universo ele é indicado pelo U, tá? Esse U maiúsculo aqui. Vou dar um exemplo de conjunto universo. Nós temos o conjunto A, que ele é formado pelos elementos 2, 5 e 7. E nós temos o nosso conjunto B, que ele é formado por 1, 3 e 6, tá? O nosso conjunto universo, nós representamos da seguinte forma. Um quadrado, né, um retângulo, com os nossos conjuntos dentro. Então, aqui nós temos o nosso conjunto A e nós aqui temos o nosso conjunto B. Nosso conjunto A tem o 2, o 5 e o 7. O nosso conjunto B tem o 1, o 3 e o 6. Meninos, aqui é um exemplo de conjunto universo, tá? O nosso conjunto universo, ele é formado pelo conjunto A, pelo conjunto B. Se tiver mais alguns elementos aqui perdidos, ele também é dono do conjunto dos elementos que está aqui perdido. Então, ele, como eu falei antes, né? Todos os elementos daquela situação pertencem ao conjunto universo. Aqui no caso, eu coloquei 2 elementos para pertencerem ao conjunto universo. O conjunto universo é formado por todos os elementos, tanto de A quanto de B, tá? Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre subconjuntos, tá? Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se todos os elementos de A pertencem a B. Então, o que a gente consegue compreender aqui, né? Nós sabemos que um conjunto A só vai ser subconjunto de B se todos os elementos dele estiverem dentro do B, tá? Pertencerem ao conjunto B, né? Vou colocar aqui um exemplo pra gente. Considerando o exemplo que eu vou colocar, ó, nós temos o conjunto A e ele tem os elementos 2, 5 e 7, tá? Esse é o nosso conjunto A. E nós temos o nosso conjunto B. Os elementos do nosso conjunto B são 1, 2,
4, 5, 7 e 9. Então, o que a gente consegue ver aqui, né? Que o nosso conjunto A, ele tem 3 elementos, 2, 5 e 7. E o nosso conjunto B, esses elementos do conjunto A, eles também fazem parte do nosso conjunto B, que é 2, 5 e 7, né? Então, eles estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Eles fazem parte dos dois. Então, nesse caso, nós podemos falar que o conjunto A, ele é um subconjunto do conjunto B, tá? Vamos colocar esses conjuntos no diagrama, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Nós temos o nosso conjunto A. Dentro do nosso conjunto A, nós temos o 2, o 5 e o 7, tá? E esse conjunto, ele é um subconjunto de B. Esse é o nosso conjunto B. Além de ter esses elementos, que também são de A, dentro do B, nós também temos os elementos 1, 4, e 9. Tá? Então, o nosso conjunto B, ele é formado pelos elementos 1, 4, 9, 2, 5 e 7. Tá bom? E o nosso conjunto universal, aqui no caso, universo, quis dizer, o nosso conjunto universo, nesse caso, vai ser o conjunto dos dois conjuntos, tá? Esse é um conjunto que tem tanto o conjunto A quanto o conjunto B dentro dele, tá bom? Olhando esse exemplo, como que nós podemos falar que o conjunto A, ele é um subconjunto de B? Nós podemos falar da seguinte forma. O conjunto A é subconjunto de B, como também podemos falar que A é parte de B, ou então nós podemos falar o quê? Que o A, ele está contido em B, tá? Nós podemos falar que o A tanto é subconjunto como é parte, ou então está contido em B. Podemos dizer dessas 3 maneiras. Uma coisa muito importante que vocês têm que aprender é sobre estar contido e contém, tá? O está contido, esse A está contido em B, nós podemos escrever da seguinte forma. O A está contido em B, tá? Esse C parece um C comprido. A gente lê ele como está contido, tá bom? E da mesma forma que o A está contido em B, nós também podemos dizer que o B contém A, tá bom? Então, o B, nesse caso, ele contém a letra tá difícil. Ele contém A, tá bom? Por que o B contém A? Porque o B está
o A está dentro dele, tá? Nós podemos escrever esse contém da seguinte forma: B contém A. É a mesma coisa, esse C é o C, só que virado para o lado oposto, tá bom? Quando ele está escrito assim, isso aqui significa contém. E quando ele está virado como C mesmo, para o lado que o C sempre é virado, ele está contido, tá bom? Dando continuidade, né? Quando há pelo menos um elemento de A que não pertence a B, dizemos que A não está contido em B, ou B não contém A, tá bom? Vamos só recapitular. Deixa eu pegar isso aqui e colocar um pouco mais aqui embaixo. Quando o A está contido em B, nós escrevemos dessa forma. Então, está contido. E quando o A, o B, contém A, nós escrevemos dessa forma, tá? Agora, nós vamos aprender o quê? Quando ele não está contido e quando ele não contém, tá? Vou dar um exemplo aqui. Nós temos o nosso conjunto A. Nós temos os elementos conjunto A, 2, 5, 7 e 10. E o nosso conjunto B, ele é formado pelos elementos 1, 2, 4, 5, 7 e 9. Quais são os elementos que a gente tem em comum entre A e B? Aqui nesse exemplo, nós temos o 2, que está em comum, nós temos o 5 em comum e nós temos o 7 em comum. O 10, ele não está contido em B, né? Ele não está em B. Então, nós não podemos dizer que o A é um subconjunto de B. Por quê? Porque o 10, ele não faz parte. Nesse caso, nós falamos que o A não está contido em B, tá? Vamos fazer o diagrama aqui para vocês verem como que ficaria, no caso, o diagrama. Nós temos o nosso conjunto A e o nosso conjunto B. No nosso conjunto A, primeiro, né? Quais são os que têm em comum? O 2, o 5, o 7, 2, o 5 e 7. Então, como ele faz parte dos dois conjuntos, nós colocamos aqui nessa uniãozinha deles dois, tá vendo? Por quê? Porque eles são em comum, tanto para o A quanto para o B. Nós vamos colocar aqui conjunto A e aqui conjunto B. E qual foi o elemento que sobrou, que só está em A? O 10, né? Então, o 10 fica aqui. E quais são os elementos que só pertencem a B? O 1, o 4 e o 9. Então, nós colocamos aqui o 1, o 4 e o 9, tá? Aqui fora, nós temos o nosso conjunto universo,
que envolve todos os elementos do assunto abordado, tá? Então, esse seria o nosso diagrama, tá? Para essa explicação. Aqui, como eu já tinha falado antes, nós podemos dizer que o A, ele não está contido em B, né? Pelo fato do 10 não pertencer a B também. Então, nós escrevemos da seguinte forma. O A, ele não está contido em B. Vamos colocar aqui, né? Ele não está contido. Vocês percebem que é o mesmo símbolo, né? A diferença é que aqui ele tem um risco em cima. Tem esse cortado, né? Então, aqui ele está contido, aqui ele não está contido. Quando a gente quer escrever que não está contido, é assim. E, da mesma forma que o A não está contido em B, o B também não contém A. Então, vou colocar aqui, ó. O B, ele não contém A. Tá bom? Lemos. Não contém. Essa explicação do contém, não contém, está contido, não está contido, é muito importante, tá, gente? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção quando aparecer alguma questão envolvendo esse tipo de pergunta. Vamos agora para mão na massa, né? Vamos colocar em prática o que a gente está aprendendo aqui agora. Vamos corrigir os exercícios, né, que eu passei para vocês. Eu passei apenas as questões ímpares, tá? Então, eu já deixei aqui, vamos estar resolvendo junto. Utilizando número 1, né? Já corrige todo mundo junto, quem não assistiu a aula, presta atenção. Tenta fazer sozinho e depois dá play, tá? Para estar olhando a resposta, para estar vendo como eu resolvi e vendo a explicação que eu dei. Ficou com dúvida? Volta um pouquinho o vídeo, dá uma olhada, assiste 2, 3 vezes. Prof, ainda continuo com dúvida? Me manda mensagem lá no chat que eu te explico, tá bom? Que eu vou estar lá para te ajudar. Utilizando os símbolos pertence ou não pertence, relacione o número de cada item aos conjuntos. A. Conjunto A. X tal que X é um número múltiplo positivo de 5. E B, conjunto B, né? X tal que X é um número ímpar, menor ou igual a 4 ou menor que 5. Maior ou igual a 4, menor que 5, tá bom? Então, meninos, olhando aqui essa propriedade, nós podemos dizer que o conjunto A, ele é formado por quais elementos? Ele é um número múltiplo positivo de 5. Então, se ele é múltiplo de 5, quais são os múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25, né? E se ele é positivo, são os positivos, porque também temos múltiplos negativos, menos 5, menos 10, menos 15, mas aqui ele já fala que tem que ser os positivos. Então, nós sabemos que o nosso conjunto A, ele é formado por 5, 10, 15, 20 e assim sucessivamente, tá? Enquanto existir. Nosso conjunto B, ele é formado por um número ímpar, maior ou igual a 4 e menor que 15.
tá? Então, quais são os elementos do nosso conjunto B? Aqui, neste exemplo. Nós podemos dizer que o conjunto B, ele é formado pelos elementos 5, 7, 9, 11, 13 e 13, né, gente? Por que não o 15? Porque tem que ser menor que 15, né? O x ele é menor que 15. E por que a gente não usa o 4 aqui, gente? Porque aqui ele falou que menor é igual. Porque a gente sabe que são números ímpares. E o 4 é par, né? Então, ele não se encaixa. Então, vai do 5 ao 13 os números ímpares. Tá? Então, aqui o que a questão ela pede? Ela pede para falar se ele pertence ou não pertence ao conjunto A ou ao conjunto B. 145. Ele pertence ou não pertence ao conjunto A? Pertence, né, gente? 145 é um múltiplo de 5. E o 145, ele pertence ou ele não pertence ao conjunto B? Ele não pertence, né, gente? Ele é um número ímpar, mas ele é maior do que 15. Então, ele não pertence, tá? O 11, gente. Ele pertence ou ele não pertence ao conjunto A? Não pertence, né, gente? O 10 pertence, o 11 não. E o 11? Ele pertence ou não pertence ao conjunto B? Pertence, né? Tá aqui, ó. Ele é um número ímpar entre 5 e 13. Então, ele pertence. O 26, ele pertence ou não ao conjunto A? Não pertence, né? Ele não é um múltiplo de 5. E o 26, ele pertence ou ele não pertence ao conjunto B? Também não pertence, né? Além dele ser par, ele não é múltiplo também. Além dele ser par, ele também é maior do que 15. Só de ser par ele já não é. Então, 101 pertence ou não pertence ao A? Não pertence, né, gente? Para ser um múltiplo de 5, o número tem que terminar ou em 5 ou em 0. Então, nós sabemos que ele não é. Não pertence ao conjunto A. E o 101? Ele pertence ou não pertence ao B? Não pertence, né, gente? Porque ele é um ímpar, mas ele é maior do que 15. Então, não pertence. E o 15? Ele pertence ou ele não pertence a A? Pertence, né? Ele é um múltiplo de 5. E o 15? Pertence ou não pertence a B? Não pertence, né? Porque ele é maior do que o 15, ele é maior do que x, então não pode. O x ele tem que ser menor do que o 15, né? Então ele não se encaixa. E o 5, letra E, e última, ele pertence ao conjunto A e ele também pertence ao conjunto B, né, gente? Porque ele é tanto múltiplo de 5 quanto também é um número ímpar, maior do que 4. Tá bom? Nossa questão 1 foi bem simplesinha, bem rápida de fazer. Agora vamos corrigir a nossa questão 3, tá? De acordo com o conjunto A,
Classifique cada sentença em verdadeira ou falsa. Nós temos aqui o nosso conjunto A. Pelo que nós vemos aqui, ele é formado por 1, 2, 5 e 10, tá? O que a gente consegue ver com esses números? Será que ele tem um padrão? Tem, né, gente? 1, 2, 5 e 10, eles são os divisores de 10, né? Os divisores positivos de 10, né? Então, nós poderíamos escrever primeiro, sempre a gente faz análise do conjunto para tentar entender, tá? Nós poderíamos escrever que o conjunto A, ele é o quê? X, tal que X é um número divisor positivo de 10. Nós podemos escrever ele dessa forma, através da propriedade, né? Agora que nós já analisamos o nosso conjunto, vamos para as questões, tá? Letra A. O 2, ele pertence ao conjunto A? Pertence, né, gente? Olha ele aqui. Então, verdadeiro. N de A é igual a 5. Meninos, o que significa esse N de A? É um número de elementos do conjunto A, tá? O número de elementos do conjunto A é 5? Não, né? 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 elementos. Então, é falso. Qual é a justificativa? O N de A é igual a 4, tá? Então, essa questão aqui, a letra B, é falsa. Letra C. A é igual a x tal que x é um número, é um múltiplo de 10. Falso, né, gente? Na hora que a gente estava analisando o conjunto, nós vimos que o conjunto A, ele é um conjunto dos divisores positivos de 10. Então, a nossa letra C é falsa também, tá bom? E qual que seria a justificativa? A justificativa, a correção dela seria justamente essa descrição através da propriedade, tá bom? Então, a nossa correção da letra C é justamente o que a gente fez aqui em cima, na hora que nós estávamos analisando o conjunto. O x, tal que x, é um número divisor positivo de 5, de 10, tá bom? E por último, a nossa letra D, a nossa última letra, né? Ela diz que 3 não pertence a A, né? O nosso 3, ele realmente não pertence a A, tá? Se nós procurar ele aqui dentro do nosso diagrama, nós não vamos ver ele aqui. Então, é verdadeira também, tá? Vamos agora para a nossa questão 5, tá? Na nossa questão 5, eu deixei esse espacinho aqui para estar desenvolvendo a questão com vocês. Na questão, o que a questão pede? A princípio, ela fala o seguinte: para quais dos conjuntos universos a equação x² mais 6x é igual a 0 admite duas soluções?
Quando nós vemos isso aqui, e ele pede em qual dos conjuntos do universo ela admite duas soluções, o que ele quer saber? Ele quer saber as duas soluções, né, gente? Nós podemos fazer as duas soluções desse x ao quadrado mais 6x é igual a zero de duas maneiras, né? Como eu havia ensinado para vocês. Ou através da fatoração, ou então através da fórmula de Bhaskara. Aqui nesse exemplo, se a gente for fazer através da fatoração, fica mais simples e mais rápido. Aqui é bem rapidinho, bem facinho. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que nós vamos fatorar para achar os 2x, tá bom? O x' e o x duas linhas. X ao quadrado mais 6x é igual a zero. Aqui, olhando a nossa equação, o que nós temos em comum, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do sinal? Nós temos o x, né, em comum. Então, nós podemos colocar o nosso x aqui em evidência e colocar o restante, o que multiplica o nosso x, aqui dentro do nosso parênteses. Então, aqui no caso, x ao quadrado sobra o x. Colocamos o x. Mas, o que está multiplicando o nosso x aqui? É o 6, né? Então, colocamos mais 6. É igual a zero, né? Agora, nós vamos descobrir os valores de x, tá? Primeiro, né? Vamos descobrir o valor de x para o x que está fora do parênteses e depois vamos descobrir o valor de x que está dentro do parênteses. Aqui, o nosso x que está fora ficou bem simples, né? X é igual a zero. E agora, o que está dentro do parênteses fica quanto? X mais 6 é igual a zero. Como de costume, né? Tudo que tem letras para um lado, tudo que tem números para o outro. E dessa forma fica bem facinho de estar resolvendo. Então, vai ficar o quê? X é igual, o 6x está positivo, passa negativo, né? Igual a menos 6x. Ele está positivo, ele passa para cá, negativo. Então, 1x é igual a zero, né? E o nosso segundo x é igual a menos 6. Aqui, nós já achamos os valores de x. Vou colocar bem aqui. X' é igual a zero e x duas linhas igual a menos 6. Meninos, poderia ter resolvido através da fórmula de Bhaskara? Poderia. Daria um pouquinho mais de trabalho, mas chegaria no mesmo resultado, tá bom? O importante não é o caminho que você toma, mas o resultado que ele te gera, tá bom? Agora, nós vamos ver a quais conjuntos universos esse resultado dessas duas soluções está incluso, tá bom? Aqui no nosso conjunto universo da letra A, nós temos os seguintes elementos: menos 9, menos 6, menos 3, 0 e menos 3. Aqui, nós vemos as nossas duas soluções, tanto menos 6 como 0, tá? Então, nós sabemos que as duas soluções de x ao quadrado mais 6x é igual a zero pertencem sim ao conjunto universo da letra A, tá bom? Então, vou colocar aqui um certo. Na letra B, o nosso conjunto universo é o conjunto dos números naturais, tá? Ficou meio estranho, mas isso aqui vai ser um
conjunto dos números naturais. Não pertence, né? Por que não pertence? O conjunto dos números naturais, ele é um conjunto de números inteiros positivos. Então, ele não pertence, tá, gente? Letra C. O nosso conjunto universo da letra C é x tal que x é um número par, tá? Então, nós sabemos que o nosso 0 é um número par e o nosso menos 6 também é um número par. Um número par negativo, mas é um número par, tá? Então, a nossa solução, tá? As nossas duas soluções, elas também pertencem ao conjunto universo da letra C. Aqui na letra D, nós temos o 0, né? E temos o 6. Nós não temos o menos 6. Uma das soluções é menos 6. Então, não pertence aqui também, tá? Ao conjunto universo da letra D. E na nossa letra E, nós temos aqui o menos 12 sobre 2, né? Nosso menos 12 sobre 2 é a mesma coisa que 6, menos 6. Então, aqui nós temos o nosso menos 6, mas a gente também não tem o nosso 0. Então, ele também não pertence ao nosso conjunto universo da letra E. Então, nesse caso da questão 5, né? Nós temos duas questões corretas, que é a nossa letra A e a nossa letra C, tá? As duas soluções, elas pertencem a esses dois universos. Vamos corrigir a 7 agora, né? A questão 7, ela é uma questão mais elaborada, né? Sejam x e y números tais que os conjuntos 0, 7 e 1 e x, y e 1 são iguais, então podemos afirmar que, meninos, se aqui eu sei que o meu conjunto 0, 7 e 1 é a mesma coisa, ele é igual ao meu conjunto x, y e 1, eu posso afirmar que o meu x é igual a 0 e o meu y é igual a 1. Se eu falar que o meu x é igual a 0, então o meu conjunto vai ser 0 e o meu y vai ser 5, então vai ficar 0, 5 e 1. Vai ser diferente, né? Então, não posso falar que o meu x é 0 e o meu y é 5. Na letra B, o que tem falando aqui? X mais y é igual a 7. Aqui, o meu 0 mais 7 é igual a 7, né? E aqui, o meu x mais y, se ele é igual a esse conjunto, eu posso falar que a soma deles dois é igual a 7? Posso, né, gente? Porque se o meu x mais y é igual a 7, aqui o meu 0 mais 7 é igual a 7. Então, por enquanto, a letra B está correta. É a única correta. Letra C. Nosso x é igual a 0 e o nosso y é igual a 1. O que vocês acham? Acho que está errado, né? Porque se o nosso x for 0 e o nosso y for 1, vai ficar 0, 1 e 1. Então, vai ser diferente de 0, 7, 1. Também está errado. A nossa letra D. X mais 2y é igual a 7. Meninos, para o meu x mais 2y ser igual a 7, eu teria que ter um número multiplicado por 2 que daria 7, né? E o meu x teria que valer 0. Existe algum número multiplicado por 2 que dá 7? Quebrado? Não, né?
O meu Y, no caso, ele é 7. Então, tá errado também. E letra E. O nosso X e o nosso Y podem ser iguais? Igual a letra E tá falando aqui? Não, né, meninos? Porque aqui nós temos 3 algarismos diferentes, 3 elementos diferentes. Então, o nosso X e o nosso Y não pode ser um algarismo igual. Porque um tem que ser 0, outro tem que ser 7. Então, também tá errado, tá? Nossa letra correta é a nossa letra B, tá bom? Então é isso, né? Essa foi a nossa primeira parte do conteúdo de conjuntos, né? A gente falou um pouquinho sobre ideia de conjuntos, sobre subconjuntos, tá bom? Nós fizemos alguns exercícios e eu vou estar gravando para vocês a nossa segunda parte, tá? Da aula, que vai ser sobre operações com conjuntos e logo após a gente vai estar corrigindo as questões de 10 a 14, tá? Que eu passei para vocês. Essa vai ser o nosso conteúdo da nossa segunda aula gravada, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro o conteúdo para vocês, tá? Se alguém ainda permaneceu com alguma dúvida em alguma questão, em alguma explicação, pode estar me mandando mensagem que eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Um beijo, um bom descanso e bons estudos para todo mundo, tá bom? Até a próxima aula.